Quem é que pode dizer que já foi confundido com um terrorista, detido num aeroporto e acordou o procurador de Paris às 3 da manhã? Ora bem, o meu convidado de hoje pode. Heitor Miguel Gomes Lourenço nasceu no dia 7 de agosto de 67 em Lisboa e é uma das caras mais conhecidas da representação em Portugal, seja em teatro, cinema e até na televisão. Aliás, estamos muito habituados a vê-lo em diversas produções. Repara bem, Morangos com Açúcar, Floribela, Rebelde Way. Aliás, na Rebelde Way assumiu também a direção de atores. O meu convidado de hoje conta também com uma formação académica vasta. Ora, uma licenciatura em Psicologia, já vamos perceber como é que a Psicologia surge na vida do Heitor, e também um mestrado em Teatro. Heitor Lourenço é uma pessoa muito positiva, vegetariano, há mais ou menos 30 anos, adepto do budismo tibetano, e se há coisa que o tira do sério é, adivinha bem, a ignorância. Dou-te assim as boas-vindas ao Pode Acontecer, o podcast onde tudo pode acontecer, e hoje vou estar à conversa com o magnífico Heitor Lourenço. Olá, Heitor. Olá, Obrigado pela tua presença obrigado no eu Pode Acontecer. pelo convite e por esta introdução, que eu gosto muito sempre de que me lembrem quem é que eu sou. E o que é que fizeste até agora, não é? Sim. Heitor, como é que surge a representação na tua vida? Porque pelo que percebi foi ali por volta dos 5, 6 anos, não é verdade? Sim, sim, foi. Eu acho que eu dei-me conta, não sei bem quando é que apareceu, mas dei-me conta quando tinha um colégio Onde estudavas? onde estudava que apostava muito. Felizmente, nessa altura, e acho que devia haver mais iniciativas destas, que eu acho que se calhar não chegávamos ao estado onde estamos neste momento em termos culturais, e que isso se reflete em muitas coisas, Falta-nos mas cultura, não é? falta-nos muita cultura, e a cultura é essencial para o nosso desenvolvimento. Mas felizmente eu tive isso na minha escola primária. Fazíamos os espetáculos todos os anos. Eu até acho que era mais do que um por ano. Lembro-me que Mas devia sim. ser complexo. Sim, Trabalhar várias peças ao longo de um ano para um miúdo de eu 5, acho que 6 era para a anos. altura do Carnaval Ok. e E do depois para a Natal, altura talvez. Não, Talvez pelo final do ano letivo, não me lembro muito bem. Sei que eu lembro-me perfeitamente, tenho muito vívido na minha memória, muito claro, estar em cima do palco, olhar para os lados e perceber: é isto que eu quero fazer o resto da minha vida, é aqui que eu me sinto bem. É maravilhoso perceberes isso com 5 anos. Pois, Não é? É quase uma ter essa sorte, digamos intuição, assim. Não é? Lembro perfeitamente da altura, e tenho tudo à volta, como se fosse este estúdio aqui onde estamos. Mas depois, por várias coisas da vida, quis outras coisas, foram-me impostas, se calhar, outras Estás a coisas. falar da psicologia. Estou a falar da psicologia, obviamente, porque eu tinha, naquela altura, eu tinha que fazer um curso superior. Era bem entendido, sobretudo pelos meus pais, ótimos pais, que queriam o melhor para os seus filhos. Claro, naturalmente. Obviamente, e era entendido assim que uma garantia de uma boa vida, ainda se entendia assim. Eu acho que hoje em dia já as coisas já mudaram, todos estes paradigmas já mudaram, sim. Nós podemos ser muito mais aquilo que queremos ser e que sabemos que somos e que é para nós, não é? claro, claro, claro. Mas dizias então que na Não, altura... E as garantias não vêm de lado nenhum. Pois não. Mesmo Não que vem de tenhas lado um nenhum. curso XPTO, digamos Sim, assim, sim, sim, não é sim. certo que vais ter, leia-se, uma boa vida, não é? claro. Não é pelo facto de tu teres um curso superior de medicina que podes ter a tua vida assegurada. Hoje em dia isso já não é. E a própria vida, hoje em dia, é menos garantida do que antigamente. Tem mais coisas que podem acontecer, mais variáveis que a podem mudar de uma hora para a outra. Sentes que a vida ficou mais complexa? Sim, sim. Ou pelo menos a percepção da vida, o termos. Nós temos um acontecimento que parece que já foi há muito tempo, mas foi ontem, que mudou toda a nossa percepção, a pandemia, não é? Nós fomos obrigados a perceber outras coisas sobre a vida que nós não queríamos, ou que fazíamos por esquecer, ou que punhamos assim, enfiávamos se calhar às vezes um bocadinho o pescoço na areia, como a avestruz, e não fazíamos caso. Nós tivemos que nos confrontar com certos aspectos da vida,
e tivemos que nos confrontar connosco mesmo e com pessoas à nossa volta. Sim, claro que sim. Aliás, acho que fomos forçados a enfrentar o desconforto. Muitas vezes, Sim. aliás, aquilo foi uma altura E de muito onde é que vem esse desconfortável. E de desconforto? onde é que vem esse Não desconforto? é? Porque a maior parte do tempo nós tendemos a fugir, é assim que o ser humano funciona se estivermos pouco despertos, ao desconforto. Fugimos daquilo, e é normal que o façamos, que nos provoca dor. Mas muitas vezes é exatamente isso que nos faz crescer, quando nós olhamos de Exato. frente para aquilo que nos incomoda. Não, e quando nós temos essa fuga que tu estás a falar, da dor, é antinatural. Estamos a fugir de nós próprios, estamos a fugir da própria vida e estamos a fugir, a ir para uma bolha, estamos a ir para uma ilusão. E eu acho que todas as coisas, porque é que quando acontece algum episódio marcante, um acidente, um desastre, uma morte súbita à nossa volta, que sim, coisas traumáticas, porque é que isso causa tanto impacto? Porque nos chama para aquilo que é a verdade e que nós estamos sempre a fugir. Nós fugimos de uma coisa básica. Isto, desculpa, se Não, calhar, força! e desculpa, mas fugimos de uma coisa básica. Nós fugimos da nossa finitude. Nós fugimos da verdade que temos um princípio, um meio e um fim. E andamos sempre a adiar isso. E, portanto, andamos sempre a cavalgar e a. E sabemos lá nós para onde, não é? Sabemos lá nós para onde, mas a adorar A nossa a existência. nossa existência e a pormos muitas coisas para trás das costas. Isso não me acontece, determinada coisa não me acontece, e não nos confrontamos. E dir-me-ás tu, se calhar, ou dirão a algumas pessoas que nos estão a ouvir, mas isso é ser negativo. Não é. Eu, por experiência própria, faço. Eu sempre tentei. Ter estas coisas muito próximas de mim e ter estas coisas muito presentes e até o próprio conceito de finitude bastante presente, e isso nunca me fez estar num lugar Negativo, não é? negativo, Mas diz-me muito uma pelo coisa, Heitor. contrário, dar valor ao positivo Claro e que dar sim. valor à vida. Mas como é que lidas com essa finitude? Porque não é fácil nós tomarmos consciência e aceitarmos que isto tudo vai acabar. Nós sabemos que isso acontece, mas Sim. o mais fácil é não olhar para isso porque de algum modo pode trazer ansiedade. Como é Claro. que lidas com essa finitude? Vou lidando. Já sabia. Exatamente, eu vou lidando. Mas, quer dizer, eu digo muitas vezes isto. Há um sábio muito grande na minha profissão, um homem notável, que eu, para mim, acho mais do que escritor, acho que é um filósofo. Quem? E acho que é um pensador da história humana, que é o Shakespeare. E que tem uma frase que eu uso muitas vezes e em vários podcasts, que parece que já vem com o Com o guião alinhamento estudado. todo, mas é verdade, porque as coisas invariavelmente vão Claro que ter sim. estas. Somos nós que estamos ali, é normal que nos Exato, que ele fazemos diz, repetições. não sei agora por acaso, neste momento não sei em que peça, mas uma das falas que ele põe num dos seus personagens é: de nosso sou a morte. E quando nós pensamos nisto, portanto, quando tu me pedes para lidar, eu acho que se calhar é não lidar, é lidar precisamente com, hum, com o resto, porque Uhum. isto é. Está garantido. Está garantido e é a coisa mais natural e é a coisa mais nossa que pode Sim, a ser. partir do momento em que nasce, sabemos que isto Portanto, vai acontecer. se calhar é o contrário, é saber que isso está, é lidar, sobretudo, com todos os aspectos da existência, e o que é a vida e o que é viver o melhor possível. Sabes que agora, ao ouvir-te, lembrei-me de uma frase que tu disseste há uns tempos, numa entrevista, onde disseste algo como: a morte foi o grande elemento organizador da minha vida. Olha que não me lembro que tivesse Mas, dito mas isso, faz-te sentido, não é? mas faz sentido e é perfeitamente, e é muito isso. Mas a que nível? Ou seja, como é que a morte serve para ti de motor de organização? Exatamente por isto que nós estamos a falar e que tu me disseste e que tu me perguntaste. É pelo facto de saber que ela existe e que ninguém pode fugir, não se conhece ainda ninguém que fugiu, Até aliás, ver. até ver, mas não, até os grandes pensadores, as grandes
pessoas que foram responsáveis pela constituição de religiões, nem eles próprios fugiram. Jesus Cristo ressuscitou, mas passou por ela, não é? Pronto, falando assim nesta iconografia, nesta mitologia, nesta história das religiões. Portanto, sabendo que isso existe, é este curto espaço que eu tenho, aprender o mais possível o que é viver e o que é aproveitá-lo e o que é tirar o maior partido dele. E isso é uma aprendizagem diária Claro. e daí, se calhar, aquilo que tu disseste na introdução, a minha aproximação ao budismo, que neste momento é aquilo que me faz sentido nessa aprendizagem deste lapso de tempo em que eu estou inserida, que eu chamo vida, que vai desde do meu nascimento até ao meu fim, Uhum. este lapso de tempo em que eu estou aqui, como é que eu posso aproveitar? Diz-me uma coisa, Heitor, como é que o budismo surge na tua vida? Porque não é algo, diria, se calhar comum, ou pelo menos tão falado em Portugal assim, a Sim, prática do budismo sim, tibetano. Percebi que a linha que segues é então a sim. tibetana. Como é que surge na tua vida? Hum, Surge da dor também. Surge da dor e surge disso quando eu me confronto com estas coisas todas. ah, Como é que esta pergunta que eu fiz-me há muito tempo? Então, se a vida é curta, se a vida é limitada, se as coisas têm um fim, qual é o sentido disto tudo? Isto tem que ter um sentido. Então, esta minha existência eu quero aproveitá-la. Mas como é que eu posso aproveitá-la? É sair de casa, sair com os meus amigos, apanhar grandes bebedeiras todas as noites Também pode e ser, de vez em fazer. quando. Pois estava, claro, tudo é possível e tudo faz parte e tudo se Naturalmente. faz sentido, se nos faz sentido e se nos dá alguma coisa assim. Ir para as compras, o que é ser feliz? É comprar um carro topo de gama? É eu orientar a minha vida toda para ganhar dinheiro, para comprar o carro que eu acho o carro dos meus sonhos, a casa dos meus sonhos? O que é? E então essa pesquisa. Hum, e essa preocupação grande com essa pesquisa, porque esta pesquisa, isto parece que pode parecer uma coisa assim muito romântica, mas não é. Como eu te disse, isto vem de um lugar de grande dor. Quando eu estou, então, o que é isto? O que é procurar? O que me faz feliz? É porque eu não estava feliz e é porque eu estava a sentir-me bastante Desamparado de alguma forma. em sofrimento. Mas a querer sair desse Mas sofrimento. consegues identificar o que é que provocava esse sofrimento? Ou seja, quando procuras a resposta no budismo, consegues identificar o motivo, a força motriz na tua vida que te levou a procurar esta resposta? Sim, Porque eu acho que muitas vezes falta-nos isso, identificarmos o que é que nos faz estar assim, para sim. conseguirmos então chegar precisamente à resposta. Sim, obviamente faz-me é a falta de sentido o não ter tapete no chão que me foi tirado por perceber exatamente isto que nós estamos aqui a falar. E exatamente, mais uma vez, aqui vem a minha cartilha que eu falo sempre nestas conversas, mas foi de facto um sentimento traumático que me fez despertar para isto. De uma colega minha da Universidade de Psicologia, que de repente, da minha idade, fantástica, uma miúda doce com um sorriso lindo e que era da Madeira e que numa das férias não voltou mais porque teve um acidente e morreu. E eu já me tinha confrontado, obviamente, com a morte de familiares, os meus avós, mas é suposto. Os nossos avós, é a lei natural das coisas, Claro por que muito que sim. nos custe. Agora, isto não era a lei natural das Não coisas. fazia sentido. Não fazia sentido. Então, se há coisas que vão contra a lei natural das coisas, que a lei natural das coisas é muito bonita, é só para nos tranquilizar e para nos Teoricamente é assim. teoricamente e para catalogar as coisas e para nos deixar preservados. Certo. Mas quando a gente sai desse preservado e dessa coisa que está ali dentro dos rótulos, e quando nos permitimos a isso, hum,
é uma coisa que nos coloca muitas questões. Isto colocou-nos muitas questões. Isso fez-me ir à procura e sair daquela bolha em que nós vivíamos, da lei natural das coisas, e ir ver o que é que estava fora da lei natural das coisas. E E foi estavam fácil muitas. encontrar essas Não, não respostas? foi, não foi. Não foi. Eu tenho quase a certeza que naquela altura eu passei. Era nota, às vezes as frases tiradas do contexto hum, podem indiciar alguma coisa ou algum ir para outro lado, mas sabes que naquela altura estamos a falar, eu estou com 57, portanto estamos a falar há 30 anos ou 30 e tal anos atrás, não Muito é? diferente. Um mundo muito diferente, com Muito, acesso à muito informação diferente. muito Eu diferente. já vi passar, nesta curta existência, mas já vi passar muita coisa muito rápida. Uhum. Mas a saúde mental era uma coisa que não se falava e que era até um assunto tabu. Eu lembro-me que realmente, quando eu fui para a psicologia, até mesmo dentro de psicologia, havia certos tabus. E até mesmo nós, dentro de psicologia, e até mesmo para fora, os alunos do curso de psicologia eram considerados malucos. Ainda havia muito preconceito. E dentro deste preconceito, eu posso dizer que quando eu dou com isto e quando isto provoca, quando me faz de facto, quando começa a ser o elemento organizador da minha vida, Uhum. ahm, eu acho que passei por um processo de depressão, porque isto levou-me a um estado muito doloroso e a um estado em que eu, para conseguir lidar com ele, eu tive que ir à procura. Também não estava à minha volta acessível a psicologia, a psicoterapia, porque quem ia consultar um psicólogo, quem ia Era consultar maluquinho. era maluquinho. E até era mal visto. E até era mal visto. E até era mal visto pela própria família. Eu não sei o que é que, se calhar, se eu chegasse. Não, não, mas se Claro, não calhar foi que. caso disso, mas se dissesses, olha, preciso de ir ao psicólogo, como é Não que iam sei. reagir? Hã? Como assim, não Não é? é? Hoje em dia, as pessoas dentro da minha família, é uma coisa que já se fala, é uma coisa. As gerações, a tua geração, felizmente, aí demos bastante Sabes, passos em Heitor, eu vou-te frente. dizer, eu não tenho problema nenhum em dizer, eu faço psicoterapia. Claro, E e não fazes tem muito problema bem. nenhum, ou seja, é uma excelente forma de me Uhum. encontrar e de processar aquilo que nos vai acontecendo. Sim, Porque muitas vezes aquilo que eu senti até começar a fazer psicoterapia é que ia varrendo para debaixo do tapete. claro, Portanto, as mas coisas aconteciam e escolhia não olhar ou não olhar se calhar com a profundidade que devia sim, olhar e portanto aquilo ia acumulando. Até que claro. chega uma altura em que não dá mais. Mas isso é humano, isso nós varremos muito para. Agora, quando tu deixas e quando tu. Está aí uma ótima metáfora. Eu, nessa altura, deixei de De varrer. conseguir varrer para o tapete e mais. Eu comecei quase numa atitude por aquilo que fui despertado, uma coisa quase mórbida, mas mórbida num sentido positivo. Levantei o tapete E e vi viste o tudo o que lixo estava que lá. estava lá. Como a saúde mental não era uma coisa muito acessível, eu, com a minha procura, e porque não queria sofrer, ninguém quer sofrer, Claro. não é? Às vezes não temos os meios para sair do sofrimento, mas eu fui à procura. E o budismo surgiu. No budismo surgiu, sabes que eu felizmente beneficiei de uma certa moda, porque o budismo na América estava um bocadinho em voga. O, Depois foi o Dal- Richard Gere, não é? o Richard Gere foi, Um pouquinho mais tarde, não é? acho que foi um bocadinho mais tarde. Mas ele também se apresentou como Acho, figura pública sim, que seguia, acho que vem também ajudou. do Dalai Lama ter ganho o prémio Nobel e de começar-se a falar daquela questão, mas sobretudo de um realizador. Por isso é que eu acho que a arte é muito importante porque toca, seja de que maneira for, Claro. pode revolucionar, pode fazer Acelerar um pensar, pouquinho. pode descansar, tem todos ali está tudo. E o senhor Bertolucci fez um filme chamado O Pequeno Buda, Uhum. sobre a vida de Buda.
E eu fui ver, porque aquilo era uma coisa muito bonita, era um filme do Bertolucci, era um filme que tinha era com o Keanu Reeves no Uhum. protagonista, portanto era assim uma coisa que até tinha um certo folclore, que a Claro. gente nos estava. Só que as pessoas viram um filme e eu vi outro. Eu lembro-me, isto se Que fosse um engraçado, as filme, pessoas viram um filme e eu vi eu outro. vi completamente outro. Tiraste uma mensagem Porque eu diferente estava dali. nessa procura. Eu não quero sofrer. Eu quero alguma coisa que me faça deixar de sofrer. Então, de repente, eu começo, e enquanto as pessoas estavam a ver um filme, e com música, e com cor, e com não sei quê, eu, de Tu vias um repente, caminho. eu via algum caminho que me pudesse tirar desse Então, sofrimento. esse foi o E eu ponto em que tenho, tu decidiste abraçar o budismo. sim, não decidi perceber mais o que era o budismo, não é? Porque eu não Mas como sabia. é que fizeste? Viajaste, compraste Não, livros? comprei livros. No Ok, outro dia a ok. seguir fui logo comprar todos Tudo os o que livros. havia. Sim. E chegou-me às mãos livros de um senhor que, pela primeira vez na vida, e atenção que o final do milénio anterior, o final do milénio anterior, os anos Os 90, nove, exatamente. não é? Ali na viragem para 2000. Sim, foram bastante conturbados a nível de pensamento, Não porque me era o lembro, era muito final, pequenino. eu sei, mas aliás até havia as pessoas, até havia comumente até se falava. Havia uma frase que diziam que estava na Bíblia: a 2000 chegarás, 2000 não passarás. Ah, que era o fim do O mundo, não fim do era? mundo ia acontecer no ano 2000, não é? Portanto, havia ali que Foi muito apocalíptico, foi. isto fazia vários pensadores e várias pessoas que eu considerava, escritores com quem eu falava, estavam preocupados com isso. O que é que se vai passar a seguir a 2000? Mal eles sabiam o que é que de facto está a passar, que estamos no ano 2025. É verdade. Mas havia ali uma pressão e havia ali uma coisa, e as pessoas falavam, já se falava muito o que é esta coisa do mundo, um pessimismo muito grande nesse final dos anos 90 em relação a pensamento. E eu, de repente, venho ter às mãos, por causa do budismo, uma pessoa que tinha um discurso otimista Quem e era? que tinha um discurso claro e que tinha um discurso que me fez muito sentido. Sua Santidade o Dalai Lama. E eu comecei a ler, eu devorei os livros todos dele. Tu chegaste a conhecê-lo. Eu depois mais tarde conheci-o. Como é que foi conhecer o Dalai Lama? Foi uma coisa, foi uma coisa muito especial e foi uma coisa também um bocadinho overwhelming. Como é que se diz? O que é que sentiste? Assim, assoberbado, não é? Senti sabes, senti uma transcendência. Senti tudo o que eu te possa dizer será sempre para além das palavras. Tudo o que eu possa ter sentido É redutor, não é? foi para além das palavras. Qualquer Percebes? palavra é redutora para aquilo que tu sentiste. Não só por ele, mas também, obviamente, que eu sei e eu gosto muito de expor, de expor perante mim todas as variáveis possíveis. Obviamente que isto era. Eu ia conhecer uma pessoa extraordinária. Ou Em seja, o que me todos os estás a dizer é que sentidos. poderia estar sugestionado, é isso? Exatamente. Ok. Mas mesmo essa sugestão contribui para esta falta de palavras. Certo. Obviamente. Certo. Claro. Eu não posso esquecer que eu nem em dia, em Dharamsala, onde ele vive, na véspera de ser recebido na sua residência oficial, no exílio, eu tinha estado a ver mais uma vez um filme que também é um filme belíssimo, do Martin Scorsese, Uhum. sobre ele, sobre a vida do Dalai Lama, chama-se Kundun. É um filme belíssimo e muito bonito e muito claro sobre todas as questões, o que é o ser o Dalai Lama e como é que se escolhe um Dalai Lama, todas Aquilo é estas um coisas. ritual e um processo bastante longo. Processo Aquilo não é muito nada longo, fácil, mas lá sim. está muito bem explicado. E muitas Sim. vezes as pessoas perguntam-me, lá está muito bem explicado. Portanto, eu tinha estado a ver com muitos turistas ocidentais como eu, num cinemazinho, uma sala Improvisada. improvisada, um cinema improvisado. Eu tinha estado a ver numa comoção incrível, porque de facto as pessoas, a história deles está muito bem descrita lá, e portanto estava ali. Portanto, eu fui com essa comoção da véspera também Já estavas encontrar-me com o imbuído Dalai naquele Lama. espírito, não De é? qualquer das maneiras, tudo o que eu sei, tudo o que eu sabia e tudo o que eu continuei a saber sobre o Dalai Lama é das pessoas, felizmente conheci outros,
que de facto têm uma prática diária hum, de pesquisa e uma prática em termos de meditação, de yoga, de todos os géneros de práticas, que de facto faz com que ele seja uma pessoa especial. Claro. Costumas meditar? Sim, todos os dias. E Todos os consegues, ou dias. seja, é algo que já te é fácil, já te é mais natural, digamos assim? Nem sempre é fácil, Eu também sinto mas isso às vezes. nem sempre é fácil, mas isso também faz parte da meditação. Eu Ou seja, há tenho, dias em que, em que eu não consigo claro, não pensar, em que eu não consigo sim, acalmar a mente. sim, mas desde que tu estejas consciente disso, Isso sim. é meditação. Isso é meditação. A meditação, Muito interessante. sim, a meditação começa logo. Tenho que ir meditar e não me está a apetecer. Olha, logo aí, Se eu estou consciente disto, eu estou a meditar. A meditação é o estar com atenção plena naquilo que se está a passar. E, portanto, se eu estou atento àquilo que se está a passar, tudo é meditação. Portanto, a meditação não é só uma pessoa sentar-se e ficar assim. Às vezes há pessoas que ficam super ali desconfortáveis, super super tensas. desconfortáveis e estão ali a aguentar. Tenho que fazer 5 minutos, já passou, não sei o quê. Isto não é meditação. A meditação, tu podes fazer meditação. Olha, tu podes fazer Pode meditação. acontecer. Pode acontecer meditação em qualquer. Eu posso estar aqui a conversar E estarmos a contigo meditar. e eu estar a meditar, desde que eu esteja com a consciência plena daquilo que eu estou a fazer e daquilo que se está aqui a passar e daquilo que se passa também enquanto isto está a passar dentro da minha cabeça, desde que eu esteja atento a tudo, é uma meditação. Muito mais eficaz do que estar ali. Tenho que estar aqui, tenho que estar aqui, tenho Sim, que e estar depois aqui. chegas ao final e nem te sentes bem, nem aquilo contribuiu, não é para o que Sim. tu queres construir É ou... que muitas das vezes as pessoas têm uma ideia errada sobre o que é a meditação. Muitas das vezes as pessoas acham que a meditação é estar uns minutos como quem vai para um resort, depois estar uns mais fortes e não sei. O mindfulness é uma coisa que hoje em dia é uma percepção muito errada sobre o que é o mindfulness. Porque o mindfulness hoje, a meditação é usada sobretudo para a nossa, a nossa atenção plena, para sermos. Encontrares o Para caminho do meio, não é? Sim, para encontrar o mindfulness faz-se sobretudo numa perspectiva de vou desligar aqui um bocadinho, vou ligar a outro sítio para depois ser melhor, para ganhar mais, para ser Ou seja, isto, fazes com um objetivo. com um objetivo de E na mais, mais, meditação não deves mais. fazer isso. Aliás, se houver algum objetivo é exatamente o contrário, é ser menos, menos, menos. Então, quando nós meditamos, por exemplo, com o objetivo, como eu há bocadinho disse, de acalmar a mente, ou com o objetivo de pensar em determinado objetivo, passando a redundância, isto não é meditar. Não, há muitos tipos de meditação, claro que sim. A meditação que eu sigo e esta meditação que estamos aqui a falar É que não é isso. é a meditação que vai no sentido de expandir a nossa Consciência. mente, expandir a consciência, mas sobretudo hum, promover a atenção plena. Uhum. Isso sim é a meditação. E isso sim é o caminho para uma vida melhor. Olha, por Porque a falar... vida, desculpa só te Claro, interromper, claro que sim. porque a vida complica-se quando a gente não está atento a todas as variáveis. Ahm, Grande frase. não é a frase, Não, adorei. obrigado, mas é uma verdade, porque quantas vezes nós não estamos, a nossa desatenção e a nossa falta de atenção é que provoca todos os problemas que vêm ter connosco e que nós não sabemos lidar ou que nós provocamos. Como assim? Então, quer isso dizer que se eu estiver mais atento à minha vida, vou ter menos desafios? Não, vais ter menos problemas. Vais ter menos. Não, se Opa, tiveres. agora olhei para ti e sabes que fez-me logo lembrar o CC, porque o CC também tem assim uma postura semelhante do ponto de vista de estar na vida. Sim, E eu sei que vocês são amigos, por isso é que sim. agora me lembrei. É verdade, Não, mas se posso eu. ter menos problemas. Menos problemas no sentido, e não é uma varinha mágica, é se eu estiver atento e se eu, às coisas, eu posso não meter nas coisas de cabeça, mas saber naquilo que me estou a meter. Eu posso Com saber que se consciência. calhar, quando entro numa relação com uma pessoa,
posso estar atento a todos os dividendos e a todas as coisas que isso vai provocar, ou determinada ação que eu tenha, eu posso estar atento, ou determinada coisa que passe que eu dou, se eu estiver atento a todas as variáveis, eu sofro muito menos Sim, com tens elas, mais ou ferramentas para posso lidar com evitá-las, elas, não é? claro. Agora lembrei-me, e olha, não tinha Mas pensado. isto não é nada professoral e não é Claro, nada, claro que sim, percebes? estamos a conversar. Lembrei-me agora, ao estar a ouvir-te, de uma característica tua com a qual contactei, que é, tu disseste há uns tempos atrás que sabias que não estavas de alguma forma talhado para uma relação de Uhum, longo prazo. sim, E a minha pergunta é, parece que na sociedade quase que somos formatados para isto, para claro, constituir família, para estar sim, com alguém, e portanto, quem não segue esse caminho, pode de algum modo encontrar mais desafios da sociedade, da forma como somos vistos pela sim, sociedade. Isto para ti sempre foi algo muito sereno, que tu lidaste muito bem. Pelo menos sim, parece estar muito apaziguado com esta ideia. muito, Como é que isto se faz, Heitor? Porque, no fundo, estamos a ir contra a corrente. Não estamos a sim. seguir uma norma social, se quiseres. Pois, eu não sei muito bem o que é que são, para mim nunca me fez muito sentido as normas sociais, não é? Eu sempre desafiei as normas porque eu acho que tive, se calhar, um certo privilégio e, ao mesmo tempo, um certo infortúnio, porque a minha vida às vezes também é muito intranquila. Porque às vezes é muito intranquilo eu viver desta maneira e Claro, sempre foi neste perfeito desafio, sempre com essas normas que tu falas e também desafio comigo contigo próprio, não próprio. é? Eu, às vezes, sabes que. Aquela frase de ai, como é que agora se traduz? A inocência, innocence is bliss, como é que se A diz? inocência é uma bênção, É uma, é pois, uma proteção. de facto é, porque às Mas vezes quando não quando sabes nós as não coisas, sabemos as coisas, é bom. Quando tu queres saber, e eu sempre fui de ir à procura. muito coca-bichinhos, como se costumava dizer, esta expressão acho que caiu um bocadinho em desuso, mas Sim, de ir à procura de das ir à coisas. procura e de perceber como é que funcionam as coisas e como é que não sei o quê, e desmontar tudo e não sei o que, sempre fui, desde pequeno, sempre fui assim uma pessoa muito chata, um miúdo muito Muito chato. curioso, muito Eu devo ter curioso. sido um miúdo muito chato, porque eu queria saber. Mas isto é chato e às vezes é muito cansativo e às vezes eu vou-te dizer, e até digo assim com uma certa verdade e com uma certa mágoa. Às vezes sinto-me cansado, muito cansado, porque isto cansa muito. Hum, mas, de qualquer das maneiras, isto fez-me perceber algumas coisas, e nomeadamente perceber que, mais uma vez, voltamos. O tempo passa tão rápido e não. E se eu for estar a fazer concessões nessas tais normas e a viver como os outros me dizem para viver, eu perco muito tempo E e passas muita ao lado da vida. energia. Pronto, o que é certo é que, olha, foi assim, digo-vos, foi assim. Este estalar de dedos foi quando eu era pequeno, quando começámos a falar há bocado, e agora que tenho 57 anos. Foi assim, eu não dei pelo tempo passar. Passou a E, correr. e aconteceram muitas coisas, aconteceram, mas passou. Percebes? E eu quero que as coisas tenham sentido para mim e quero que as coisas tenham sentido, que a minha vida tenha, não digo um propósito, mas quero vivê-la, percebes? E essas concessões não entram. Portanto, a partir do momento em que eu faço, que tomo essa decisão, eu só não tenho uma relação, não é por nada, é porque não tenho tempo. É isso. Eu no outro dia estava, porque às tantas tu dás tantas, isto é um tema tão abordado nas entrevistas, que tu começas-te próprio A questionar, a a questionar. analisar. Mas porquê? Se calhar tu não sabes, se calhar tu não sei. Não, eu não tenho tempo. Tu O não queres. caminho que eu escolhi e o caminho que eu quero e aquilo que me faz sentido, eu não tenho tempo para dividir uma escova de dentes. Não tenho E esse estás tempo. perfeitamente bem com isso. E isto é que é Não importante sei, se, sublinhar. não sei se estou perfeitamente bem com isso, porque se calhar é por não Dessa que eu não estar estava à perfeitamente. espera. Não, não é se calhar por não estar perfeitamente bem com isso. Sabes, há uma intranquilidade permanente em mim.
há uma ansiedade permanente em mim. E é por existir esta intranquilidade é que isto me faz mover e estar sempre à procura. E esta Mas procura isso é bom. é bom, mas também, mais uma vez, às vezes eu gostava. Olha, ainda ontem à noite, esta noite, antes de vir para aqui, e eu, antes de vir para aqui, tive que fazer algumas coisas, portanto, antes de vir para aqui, eu estava a pensar, às vezes era bom que eu tivesse uma ficha e que eu me desligasse de mim próprio. A meditação dá-me isso. Percebo tão bem o que A acabaste de meditação dizer. Eu às dá-me vezes isso. também gostava de conseguir fazer isso. Porque, Porque por às vezes exemplo, é exaustivo é, aquilo que sentimos. e esta intranquilidade, esta coisa que uma das minhas músicas que me faz muito sentido, cantado por uma pessoa que eu conheci bastante bem e que admirei sempre muito, o José Mário Branco, aquela música que ele tem, belíssima, da inquietação, 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 Sentes isso? inquietação, inquietação, inquietação. É esta inquietação que felizmente eu vai meter a mim a meditação, porque põe um bocadinho de água na fervura, Claro, dá como para se costuma acalmar, não dizer, é? mas isto está sempre em mim em ebulição. E esta inquietação não me deixa fazer várias coisas na vida que são norma, nomeadamente o dividir a escova de dentes. E, portanto, eu não sei se vivo, como tu dizes, como é que tu disseste, que se eu vivo bem Se com isto, tranquilo com essa tranquilo com decisão. isso, não. Não vivo tranquilo com essa decisão, Mas mas repara, é a não tem que decisão que ser me uma. faz sentido. Mas repara, Heitor, não tem que ser uma decisão fixa. Ou seja, tu podes Claro que pensar não. assim agora e daqui a um mês, um ano, 2 anos, aparecer alguém que te faça pensar diferente. E eu acredito mesmo nisto, porque por norma, quando nós somos muito resistentes a uma ideia ou temos uma ideia muito fixa, a vida arranja-nos uma forma de nos mostrar uma abordagem diferente. E por isso nada te Tens indica. 31 anos, está bem. Pronto, ok, também aceito isso, também aceito isso. Mas eu acredito muito nisto, que é Eu por não norma. acredito em idades, hein? Eu Certo, não certo. Mas a acredito em experiência, idades. eu percebo, é na ótica da Mas experiência. há coisas que de facto às vezes. E não é, porque olha que eu conheço muitas pessoas, nós conhecemos-nos aqui Sim, hoje, não é? Por isso não posso ter uma opinião claro, formada, naturalmente. mas às vezes os 31 anos, e sobretudo isto, às vezes até nas relações, aquelas coisas, lá está, as normas. As normas não permitem relações com muitos anos de diferença. Então, se forem mulheres mais velhas e homens 20 anos mais novos, ui! É verdade, é Mas verdade. isso não tem nada a ver. A nossa cabeça, a nossa mente, pode ter 80 anos. E há mentes de 80 anos que podem ter 20. Isso não tem nada a ver. A As idades, sim. maturidade não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Portanto, isso, desculpa, isto é só um parênteses. Não, claro que sim, faz todo o sentido. Isto eu disse assim, mas agora. Eu espero que isso não me aconteça e que isso que estás a dizer, porque Porquê? não, porque eu acredito perfeito. Agora, se acontecesse uma maneira que eu conseguisse conciliar, ainda nunca me aconteceu, mas esta minha demanda, porque eu levo isto muito a sério. A minha vida é esta demanda quase hum, monástica, se Uhum. quiseres. A minha vida, eu pareço, a minha vida social, ainda por cima porque eu tenho uma profissão muito Exposta, não é? exposta e faço muitas coisas que às vezes não têm a ver com a minha profissão e parece assim uma pessoa muito eu tenho uma participação num programa que se chama Sim, na Passadeira passadeira vermelha. Vermelha, que é tudo menos, considerado menos, assim uma coisa, o contrário quase de meditação. Depende. Há muitas pessoas dentro do budismo que me dizem assim: Como nunca te assim? imagino, porquê que estás a fazer um programa daqueles? Seria outra conversa. Mas eu depois, o meu espaço, a minha casa, que não entra praticamente lá ninguém, é quase um mosteiro. Uhum. Vou-te dizer, aquilo que se passa dentro da minha casa é quase é religioso. E eu dou muita importância a isso.
E eu gostava que esse espaço se expandisse mais para para minhas outras áreas da vida, o que é diferente. Agora, se me vem há alguma donzela encantada ou ou como é que se diz, Cavaleiro. cavaleiro andante ou não sei o quê, para me fazer um distúrbio desta minha religiosidade, eu não quero isso neste momento. Ok, ok. Se houver alguém em que eu possa conciliar, em 57 anos ainda não me aconteceu Não isso. quer dizer que não aconteça. Não quer dizer que não aconteça. Tudo pode Não acontecer nega a partir de uma ciência que que desconheces. Ora bem, nem mais. Ora, e algo que eu conheço muito bem e que te enviou uma prendinha é a Pharmaspot.pt, a grande patrocinadora Eu do Pode gosto imenso, Acontecer. gosto Gostas? imenso de prendinhas. E Então, vou-te olha, dizer, tens aí produtos da e- CeraVe, Vichy, Ai, La que Roche-Posay. É bom! verdade, achei que ias gostar. Não, Olha, já me caiu o telefone e já tudo. te Não tem caiu o problema nenhum. telefone. Não tem problema Não nenhum. sabes que eu vou. Agora, for something completely different. E a Então, gente a falar religiosidade, e agora vem aí cenas produtos de monásticas, cosmética. meditação. E eu vou dizer uma coisa: eu adoro produtos cosméticos. Mas olha que os produtos Eu de adoro. cosmética também estão muito envoltos em rituais, rituais de beleza, de Claro que bem-estar, de cuidado sim. pessoal. Portanto, partilhar com o nosso público para poderes Eu cuidar de uso ti. isto. Então, pronto, vês, nada acontece por acaso. Eu uso isto. Para poderes então cuidar de ti, temos um código de desconto, Acontecer15, que te dá Ai, que bom. 15% de desconto em todo o site farmaspot.pt. Já Portanto, fico. acede a este ritual de autocuidado, utiliza então o nosso código de desconto e uma vez mais, muito obrigado à Farmaspot por estar com o Pode Acontecer. E isto, sabes, é das coisas que eu mais gosto. As coisas que eu mais gosto que me dê são Cadernos? caderninhos vazios. Olha Eu aí. tenho uma coisa de escrever. Eu A sério, gosto muito de gostas? escrever, adoro. Tu já lançaste 4 livros. Já. Vou lançar proximamente o quinto. A sério? Sim, Mas proximamente. olha, os teus livros apelam muito a um público mais jovem, não é? Sim. Porquê a escolha deste público? Olha, sobretudo porque me encanta bastante e porque dá uma certa liberdade de imaginação. Os adultos às vezes são pouco imaginativos e já estão muito Condicionados. toldados nós já estamos muito toldados pelas tais normas que estavam a falar. Como é que As invertemos crianças isso, ainda Heitor? não. Como é que deixamos de estar condicionados pelo aquilo que o mundo nos ensinou como sendo normal? Praticarmos connosco próprios. Eu acho que um dos grandes instrumentos é sem dúvida a meditação. É abrirmos Olha, horizontes não e sei se não tem que ver ou fecharmos. não, mas algo que tu dizes frequentemente e que me deixou a refletir. Tu disseste algo como: no teatro não conseguimos escapar de ninguém, nem mesmo de nós próprios. Sim. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que tu tens que te debruçar. Eu levo. Isso não me lembro de ter dito isso, Mas disseste? não, claro, mas é uma frase que é Isto faz minha de sentido. certeza absoluta, pelo menos de mim para mim próprio. Ah, Porque, quer dizer, qual é o barro de eu, enquanto ator, escultor do meu personagem? Sou eu próprio. Portanto, eu, para trabalhar o meu personagem, tenho que trabalhar sobre o meu corpo, sobre o meu sangue, sobre os meus ossos, sobre as minhas ideias, sobre as minhas emoções e tenho que trabalhar com os outros. Aquilo é uma coisa que quase que se fecha. As pessoas. Olha, a última peça que eu fiz. Teve uma pessoa que eu fiquei a adorar e ficou para a minha vida. Até quando falo dela tenho uma grande emoção, porque é uma pessoa que eu gosto muito, a Júlia Pinheiro. É a última peça da mais velha A profissão. mais velha profissão, sim. E a Júlia, que é uma pessoa mais habituada a outras andanças, nós às vezes falamos e ela viu isso quando o teatro. Quando se entra no teatro e no processo de teatro está-se a construir um mundo à parte. E é um mundo que às vezes até se fecha nele próprio. E é um mundo que tu, para estares a trabalhar no teatro uns com os outros, tu tens que, não sei se tens alguma experiência disso, se alguma Já vez, fiz várias peças também. mas a nível profissional, a minha percepção é tu tens que te despir. É como se tu, quando entrasses no teatro e quando vais começar a trabalhar, imagina, eu para fazer este podcast contigo, ou para fazermos alguma coisa e com o pessoal que está aqui, Uhum. nós fôssemos. O que é que nós estamos a fazer?
nós estamos a desnudar um bocado. Sem Eu estou a dúvida. falar sobre mim, Claro que tu sim. também estás a falar Claro que sobre sim. Estamos a ti, partilhar o que a somos. partilhar. Isso é tirar algumas camadas, ficar nu progressivamente. O teatro é a nudez total. Imagina o que é nós falarmos aqui e em vez de estarmos, eu trazer esta coisa bastante folclórica, tu estás vestido com isso que tu escolheste, com certeza, porque sabias que ias gravar, portanto tem alguma coisa. Sim, claro que sim. Imagina que estávamos aqui nus. É complicado. É muito O estar complicado. nu à frente de outra pessoa é complicado. Claro que sim. Porque No fundo, expões vulnerabilidade. expões tudo, inclusive o estar nu expões inclusive, é como se estivesses nu, a mente também é exposta. Nós expomos tudo, Mas portanto, isso é tão nós desafiante. é muito desafiante, é doloroso, às vezes é complicado, às vezes é muito bonito. Esta última coisa que foi muito bonito, porque eram 5 mulheres e Era a eu, Helena Isabel, a Júlia Pinheiro, não é? a Paula Mora, a Paula Paula Mora. Guedes e a Valéria Bradel. Com mais a encenação do Hélder Gamboa, Uhum. a Ângela Pinto também na assistência Certo, de certo. encenação e na direção de atores. Portanto, estávamos ali pessoas do teatro, todos nus. E correu muito bem. Sabes o que é? Aquela coisa que normalmente dizem, ai, as mulheres e não sei quê, umas para as outras são Não complicadas. sentiste nada disso? Não é não sentir nada disso, exatamente o contrário. Houve ali um bound, uma ligação ligação entre muito forte. aquelas 5 mulheres, pá, muito bonita de se ver, estando de fora. Eu estava de fora, não de fora, porque o processo era o mesmo, mas depois no camarim, eu tinha O teu camarim, o teu elas camarim, naturalmente deveriam ter o exatamente, delas. mas muito Elas estavam todas bonito. juntas? Estavam todas juntas, Tu exatamente. estavas sozinho. Eu estava sozinho e eu É uma detesto chatice. estar sozinho. Eu gosto muito de estar sozinho Mas não naquele contexto. privilegio muito o estar sozinho por todas as razões que enunciamos. Privilegio muito Gostas mesmo de isso. passar tempo contigo? Muito. Eu sou daqueles que, por estas coisas que temos estado aqui a falar e outras, eu sou daqueles que gosta de ir jantar sozinho fora. Gosto de ir ao cinema sozinho. Adoro. É uma coisa que eu fico até... o sangue até me corre mais coisa, uma ansiedade de ir viajar sozinho. Também adoro. Viver sozinho, pronto, Também estar adoro. sozinho, essas coisas todas. Adoro. Mas diz uma Mas... coisa, o estar sozinho nunca te foi desconfortável? Porque a Não. maior parte das... Já calculei que ias dizer isso. A maior parte das pessoas evita estar sozinha. Sim. Bom, não sei se é a maior parte, se calhar estou a ser injusto, mas muitas pessoas evitam estar sozinhas porque têm que olhar para elas próprias, têm Sim. que confrontar Eu me- aquilo que escolhem não ver. Estou-te a mentir e foi um bocadinho por impulso. Disse não, não, mas sim, assim, às vezes é muito desconfortável. Às vezes não há dias em que tu pensas, "Fogo, não me suporto a mim mesmo." Eu às vezes tenho isso. Não digo isso, mas às vezes quando por exemplo, quando eu estou em viagem, sobretudo para aqueles sítios que eu vou para viagem para de facto estar Mas em contacto contigo. em contacto comigo, em contacto com algumas coisas, mais recolhido, mais retirado. Presumo que isso seja Ásia, por aí. Ásia, às vezes eu vou mesmo para mosteiros, obrigo-me a ir para mosteiros, e às vezes as noites são complicadas, Porquê? Porque pensas muito? porque penso muito e porque eu nunca vi o fundo ao poço das minhas camadas com que eu me deparo. Portanto, quando eu penso que já vi uma e já me defrontei com uma, aparece outra mais profunda e vai aparecendo outra, e vai aparecendo outra, e vai aparecendo outra. Essas E há umas que são dolorosas e desconfortáveis. Era isso que eu te ia perguntar. Quando falas dessas camadas, estás a falar também de inseguranças que Sim, eventualmente sim, ainda de tenhas? tudo, de coisas que nem eu próprio sei que estão cá dentro, mas às vezes há pessoas que me dizem, e se calhar tu até poderias perguntar, mas porquê? Porquê é que dás esse trabalho? Não? Não me faz, Não, não me mas há provoca pessoas. estranheza Então, mas nenhuma. tu vais para dentro de um mosteiro e vais quase autoflagelar. Mas porquê, homem? Vai sair com os amigos e toma uns copos. Médio, Não, há espaço para tudo existir. Sabes que sim, eu há uns tempos fiz aqui em Portugal um retiro durante sim. 3 dias. Epá, foi muito doloroso. Foi muito doloroso. E eu, na altura, dei por mim, à noite, precisamente, dava por mim a pensar. Estava sozinho, naquele quarto pequenino, sem redes sociais, sem tecnologia, zero, só tinha um livro e um caderninho para escrever.
E dava-se por mim a pensar no quarto: epá, para que é que tu fazes isto a ti próprio? Ou seja, para que é que voluntariamente te vieste colocar aqui e estás tão desconfortável? Mas aprendi muito sobre mim também Claro. nesses 3 E, dias. e nessa pergunta já está todas as respostas do mundo, não é? Epá, Ah, mas ah, é muito desconfortável. porque é tal coisa. Permitiste-te e permitimos-nos sair para encontrar outras coisas, para ir para outros lugares e para explorar outras coisas e para Olha, fazer com que a vida valha mais a pena. sem dúvida. Falando noutros lugares, tu em 2010 vais para Nova Iorque viver. Pois vou. Adorei esse sorriso. Sabes que eu adoro Nova Iorque, é das minhas cidades preferidas no mundo. Como é que surge esta ida para Nova Iorque? Foi para fazer um curso. Sim, sabes que isto na minha vida surge frequentemente. Obviamente que eu estou a falar, sei que estou a falar se calhar de um sítio de privilégio, porque posso fazer isto, Certo. mas também tenho a consciência que trabalho Para esse para privilégio. esse. Pronto, conheço muita gente que trabalha e às vezes não Também chega tens a razão. esse Também tens privilégio. razão, sim, Mas senhor. pronto, estando com este conhecimento de privilégio e com este agradecimento quase, hum, eu, hum, eu não consigo estar muito tempo no mesmo sítio, Fisicamente? fisicamente e mentalmente. Eu preciso de constante desafio, porque lá está esta inquietação, 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 É preciso dar inquietação. resposta a Ah, isto. não, 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 porque esta inquietação que eu procuro, esta vida que eu quero viver em pleno, não me posso acomodar em lado nenhum e não posso ter um emprego seguro que me dê uma garantia de futuro e uma reforma segura, se bem que isso seja muito apelativo, é uma coisa para mim, para a minha maneira de ser, muito redutora. Portanto, eu tenho que estar À procura de à mais, não é? procura. E nessa altura eu vinha de um sítio muito esgotante e que achava que, Profissionalmente. sobretudo profissionalmente, fundamentalmente profissionalmente, e eu estava, o que é que eu quero fazer da minha profissão? O que é que eu quero fazer a seguir? E não encontrava respostas. E então, quase de um dia para o outro, eu fui viver para Nova Iorque porque tinha lá a minha professora, e ainda tenho, felizmente, que já tem uma provecta idade, mas continua extraordinária em É uma termos professora de russa, não é? russa, chama-se Paulina Klimovitskaya, que me mudou toda a minha vida desde os anos 80, quando eu a conheci. Bem, isso é que é uma influência. Ela é a minha influencer Certo. na minha vida. E então pude ir para lá, isto foi em 2010, ou seja, eu não era nenhum rapazinho, eu nem sequer Certo, sim. tinha a tua idade. Eu já tinha, isto foi em 2010, portanto isto foi, eu tinha, 38, para aí, 37, não, 38. tinha mais, tinha 40 e tais, tinha 40, 41, sim, para para aí. aí, 2010, era à volta dos 40, portanto, hum, mas isto ao longo da minha vida isto foi acontecendo, não foi tão dramático, Certo, obviamente certo, que isto certo. também é muito romântico, ai, E é muito larguei tudo, hollywoodesco, ou seja, vai sim, viver para Nova exato, Iorque. vou viver para Nova Iorque durante uns tempos e vou para lá isto e aquilo, e ainda por cima, eu depois também conhecia o diretor do American Comedy Institute e que Foi onde fui começou a trabalhar. Ellen, não foi? Não, Não, isso foi o Gorham. Gorham no das contas. Gotham Project, no Gotham Club, Certo. Gotham Comedy Club, Sim, sim. que eu fiz lá um espetáculo, onde começou, eu consegui fazer um espetáculo em Nova Iorque, no Gotham Comedy Club, onde começou a Ellen nunca consigo, DeGeneres. DeGeneres, não tenho esta Não é capacidade. nada fácil dizer aquele apelido, é verdade. O Seinfeld, muitos dos Incrível. grandes do stand-up, os clássicos, Começaram ali. começaram ali. Eu quando vi aquela sala, eu não sei o quê, eu fiquei com medo e estava a E tu entrar, eu estavas estava cá fora, eu habituadíssimo. quero me ir embora, eu quero fugir, eu quero fugir, eu quero fugir, eu quero fugir, eu quero fugir. Depois, de repente pensei, e ninguém me conhece. As redes, em 2010, 2011, as Sim, redes não era como é sociais agora. não era como era agora. Tu podias fazer uma coisa qualquer, não estava ali ninguém que te conhecesse. Podias ser a pior coisa do mundo, não tinha Sim, impacto ficava nenhum. ali. Ficava ali. Portanto, assim, ninguém me conhece. Não Bora. quero lá saber. E foi um grande sucesso, vou-te dizer.
eu digo isto sem vaidade nenhuma, porque, Não, mas claro, foi o que quase, foi. mas com uma grande curiosidade, porque eu não percebi quase, pronto, como é que foi um case study, porque uma plateia que não me conhecia de lado nenhum, não tinha referências nenhumas de mim, e eminentemente vivia em Nova Iorque. Sim, até um contexto social e cultural diferente do teu, não é? Sim, Portanto, é que isso é um desafio. exatamente. Eu fui eu que construí o meu próprio texto, Ainda por portanto, cima, um sotaque, um accent diferente. Bem, se bem que o meu professor diz assim, não te preocupes, qual é o verdadeiro sotaque de Nova Iorque? Não não existe. existe, porque aquilo tem tanta Não gente se, lá, não se tanta fala gente. americano, Claro que não se sim, fala inglês em Nova Iorque. claro que Há sim. tanta gente e há de facto. Tantas culturas. É a beleza também de Nova Iorque É verdade, e esperemos que não a estraguem. sim, E podia ser também a beleza do mundo. é verdade. Desculpa só em atalho, depois que isto é uma questão que está muito presente em mim, Claro. mas eu tenho muita pena que a ideia romântica que todos falavam da aldeia global, do mundo ser uma aldeia global e de todos vivermos uns com os outros, isso, a maior parte das pessoas que defendia isso de uma maneira romântica, hoje em dia são muito mais a favor da separação e da condenação, de facto, desta beleza que é aprendermos uns com os outros Sem dúvida. e de estarmos a viver. Eu adoro que na minha cidade existam outras culturas e que eu ainda há uns dias fui ao templo hindu. Olha que eu vou lá com Com o o CC, CC, sim, que sim. Isso ao em templo Telheiras. em Telheiras, Sim. exato, ao templo hindu, que havia lá um festival de cultura indiana. E estar ali, eu moro perto, portanto, estar ali e serem os meus vizinhos e estarem ali, isso é uma coisa que só me enriquece. Claro que sim. Só Claro me que sim. enriquece. Não, isso é Tive que incrível. fazer Não, isto esta fizeste coisa muito bem. porque de facto estava aqui. Olha, Heitor, estamos a chegar mesmo ao final do nosso episódio, mas não sei antes de jogarmos à Ai, rubrica Pode Acontecer e Aconteceu. Vou-te convidar então a tirar 3 cartinhas desse baralho. Podes tirar do meio, de é? cima, onde tu Mas não quiseres. vejo. Não vejas, não vejas. Eu Ok. posso aqui ler o que te vai Mas saindo. isto Isto é. aqui é uma coisa a sério, o que é que tu pensas? Olha, se calhar. O Isto é. quê? Não, estão Não. escritas, estão escritas. Ok. Ora bem, Heitor, Sim. preferias ter um botão de pausa na tua vida ou um botão para voltar atrás? Eu acho que com aquilo que nós falámos, eu acho que preferia ter um botão de pausa. Percebo. O voltar atrás já foi. Já não vamos fazer nada com isso, não é? Mudava muita. Eu sou daquelas pessoas que diz. Mudavas? Mudava muita coisa, obviamente. Isso desculpa, mas eu acho que isso é. Eu conheço muitas pessoas e pessoas que eu respeito muito. Voltaria a fazer tudo como se fosse. É mentira. Eu com aquilo que sei hoje, obviamente que eu voltaria atrás e voltava e faria as Fazia coisas de melhor, maneira não é? diferente. Não sei se fazia melhor, mas pelo menos eu sei que há coisas que eu fiz e que não foram certas e não foram corretas. Eu, se Sim, as mas também te pudesse permitiram evitar, crescer. Se não as tivesses feito, se calhar se não não tinhas o fizesse, entendimento do mundo que tens hoje. tinhas outro, e quem é que te garante que não era melhor? E se eu respeitasse, por exemplo, no caso, eu fiz coisas que se calhar não gostei de fazer e que foram, imagina, que não foram corretas para outras pessoas. Uhum. Se eu hoje não fizesse, como tu dizes, cresci desta maneira. Então, mas se eu a fizesse e tivesse o sentido, não vou Fazer ferir isto, não esta é? pessoa e não vou fazer esta Era um pessoa outro sofrer, crescimento, sim. eu se calhar crescia muito mais. É uma leitura possível, sim senhor. Não acredito muito nessas coisas. Bom. Mas não voltaria lá. Já está, já está. Está feito. O Quanto agora é muito que um botão de interessa. pausa, sim senhor. Segunda cartinha. Se pudesses viver para sempre, aceitavas? Claro que sim. Porquê? Hum, Lembra-me uma frase de Cesário Vertes, acho eu, que é: ai, se eu não vivesse, e se eu não morresse muito e eternamente buscasse a perfeição ou a beleza das coisas. Agora não me lembro muito bem, Como é que pois. farias com o sofrimento de veres aqueles que amas partirem? Então, mas se inventasse para mim o eu Não poder só viver tu. para. Ah, Só sou eu! tu, só tu. Então é quase uma coisa vampiresca. Um bocadinho, um É bocadinho. quase uma coisa vampiresca. Eu, por acaso, eu não queria. Não queria porque o mundo não iria ser como eu o conheço, com os portos seguros, se é que isto existe assim, que eu Sim. conheço. Ahm,
Mas eu acho que tu, se tivesse um propósito nisso, acho que seria possível. Eu estou aqui a pensar ao mesmo tempo que estou a tentar responder, mas eu tenho uma boa resposta para ti. Então, Sabes que, no fundo, eu acho que isso acontece, porque estás a falar com uma pessoa, como tu me apresentaste e como nós já falámos, que está perto pratica o budismo, e no budismo o conceito-chave, que foi o que me custou mais a entender, é a de reencarnação. uhum, Portanto, eu acho que esta reencarnação há qualquer coisa que não sou eu e que é outra coisa mais profunda que eu não sei bem o que é, mas há qualquer coisa que viaja numa certa eternidade. percebi. Portanto, Percebi sem perceber, ou seja, eu não, também não percebo. certo, Ainda vou é em, isso, ou ainda seja, vou em. faz-me algum São sentido. meras palavras. Tudo Exato. isto que eu falo aqui, às vezes parece que estou a dar alguma aula, e às vezes Não, quando eu não, falo de sobre maneira estas coisas, nenhuma. penso, mas isto estou a falar de coisas que ouvi outras pessoas falar, porque aquilo que eu falo é aquilo que eu estou a caminhar. Claro. Ainda não. É um processo. É um processo. Última perguntinha aqui das cartas. Se só pudesses escolher uma comida para o resto da vida, o que é que escolherias? Ai, sabes que há uma coisa que eu gosto imenso. Então. Se bem que eu tenho umas certas coisas que eu estou cada vez mais. Eu sou vegetariano Uhum. e cada vez mais vegano. Portanto, mas sabes que eu adoro pizza. Também eu. E como agora as pizzas Podes pôr podem tudo o que ser quiseres, veganas sim, e sim. há queijos veganos maravilhosos, eu gosto muito de pizza. Há outra coisa que é das coisas mais simples, das coisas que eu mais gosto, que é uma receita portuguesa que é sopa de beldroegas, uma receita, uma Nunca coisa, experimentei. ai, é maravilhoso. É uma coisa vegetariana que é maravilhoso. Mas, sabes que eu vou-te dizer isto, uma coisa repetida muitas vezes deixa de ser a nossa preferida. É verdade. Isso é uma das coisas, é uma das coisas que o ser humano tem. O ser humano gosta muito de uma coisa e quer muito essa coisa, mas é só enquanto não a tem, porque quando a tem, perde um bocado do gosto, e quando a tem durante muito tempo, perde Perdeu o a seu magia. valor. Heitor, última perguntinha que faço Sim. sempre a todos os convidados do Pode Acontecer. Qual o teu maior sonho? Isso é uma pergunta muito difícil. Eu acho que o meu maior sonho. Eu poderia dizer muitas coisas, e que poderia dizer que o meu maior sonho era um bocadinho à imagem de uma música do John Lennon, que era imaginar que se tornava realidade, que todas as pessoas viviam em paz e que o mundo era a coisa mais maravilhosa de se viver e que as vidas eram todas significativas. Isso era o que eu gostava de dizer, mas isso será sempre dentro do reino da utopia. Talvez o meu maior sonho fosse ser completamente feliz, sem um pingo das intranquilidades que nós falamos e sem um pingo das ansiedades que eu tenho todos os dias. E Heitor, sem o desejo de querer desligar-me de mim próprio. percebo muito bem. Muito obrigado pela tua presença no Pode Obrigado, eu. Acontecer. Quanto a ti que nos acompanhaste, agradeço-te por teres estado, aliás, desse lado. Agora, comentar, colocar like e partilhar este episódio e reforçar que temos a farmaspot.pt connosco no Pode Acontecer e com isso tens também então o teu código de desconto ACONTECER15 que te dá 15% de desconto em todo o site. Já sabes que nos encontramos no próximo episódio do Pode Acontecer. Até lá, fica bem e lembra-te sempre que também pode acontecer contigo.